Boa noite, caros amigos, que Jesus possa nos abençoar, iluminar todos nós, para que possamos apreender, né, a mensagem de hoje, a mensagem do Evangelho de hoje. E como fazemos todas as vezes para nos auxiliar na harmonização deste momento especial, eu vou fazer uma leitura da obra Fonte Viva, né, uma mensagem de Emmanuel, em que ele comenta uma passagem que está no livro Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, certamente cedo venho. E a mensagem ela é intitulada Certamente. E Emmanuel prossegue. Quase sempre, enquanto a criatura humana respira na carne jovem, a atitude que lhe caracteriza o coração para com a vida é a de uma criança que desconhece o valor do tempo. Dias e noites são curtos para a internação em alegrias e aventuras fantasiosas. Engodos mil da ilusão efêmera lhe obscurecem o olhar e as horas se esvaem num turbilhão de anseios inúteis. Raras pessoas escapam de semelhante perda. Geralmente, contudo, quando a maturidade aparece e a alma já possui relativo grau de elevação, de educação, o homem reajusta, apressado, a conceituação do dia. A semana é reduzida para o que lhe cabe fazer. Compreende que os mesmos serviços, na posição em que se encontra, se repetem a determinados meses do ano, perfeitamente recapitulados, qual ocorre às estações de frio e calor, floração e frutescência para a natureza. Agita-se, inquieta-se, desdobra-se no afã de multiplicar as suas forças para enriquecer os minutos ou ampliá-los, favorecendo as próprias energias. E comumente, ao termo da romagem, a morte do corpo surpreende-o nos ângulos da expectativa ou do entretenimento, sem que lhe seja dado recuperar os anos perdidos. Não te embrenhes assim na selva humana, despreocupado de tua habilitação à luz espiritual ante o caminho eterno. No penúltimo versículo do Novo Testamento, que é a carta do amor divino para a humanidade, determinou o Senhor fosse gravada pelo apóstolo a sua promessa solene. Certamente cedo venho. Vale-te, pois, do tempo e não te faças tardio na preparação. Belíssima mensagem de Emmanuel, que compreendo nos favorecerá muito no estudo de hoje. Hoje nós vamos seguindo aí a trilha que nós estamos fazendo, estudando aí as parábolas, né, do nosso Mestre Jesus. Vamos fazer uma reflexão acerca de mais uma das parábolas do lago, né? Aquelas parábolas em que Jesus estava ali sentado próximo ao mar, junto com todos os seus seguidores. E nós já vimos aqui, né, que Jesus, em muitas circunstâncias, nos ensinou através de parábolas. E assim o fez para nos favorecer o entendimento, buscando elementos da tradição, da cultura à época, para que nós pudéssemos compreender melhor a sua mensagem. Falou de sementes, falou de como essas sementes devem ser lançadas e como estes solos devem estar. Falou sempre dentro dessas parábolas que nós vemos, especialmente, e aí eu vou seguir Mateus novamente no capítulo 13, né?
todas essas parábolas, como a parábola do fermento também, que foi tratada agora, por último, né? Tratam todas elas do reino dos céus, do reino de Deus, pois são sinônimos, né? Reino dos céus, reino de Deus. E a parábola de hoje é a parábola do tesouro escondido. A parábola do tesouro, ela está em Mateus capítulo 13, versículo 44. E assim nos disse Jesus: o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido num campo. Um homem o acha e torna a esconder, e na sua alegria vende tudo o que possui e compra aquele campo. Né? Esta leitura é da Bíblia de Jerusalém. Aqui, neste pequeno trecho, que é o versículo 44 do capítulo 13 de Mateus, mais uma vez nós estamos identificando aí que o reino de Deus, dos céus, é semelhante a quê? A um tesouro. Há um tesouro escondido num determinado campo. Né? Ele está em algum lugar. E um homem acha este tesouro que está escondido. Entretanto, esse homem é um homem que também possui muitos tesouros. Mas o tesouro que ele encontra escondido no campo lhe é muito mais valioso. Tanto que ele o considera assim, ele consegue perceber o valor deste tesouro que está escondido, a ponto de fazer com que ele pegue tudo que ele já possui, venda absolutamente tudo e vá e compre aquele campo. Muito significativa essa passagem do Evangelho. Pois quando nós pensamos, ora, do que se trata este tesouro escondido? Nós vivemos momentos em que nós, homens, valorizamos muito os bens efêmeros, as coisas que são efetivamente passageiras, e nós sabemos, porque nós já compreendemos a vida é eterna e sabemos que os valores mais importantes, aqueles imperecíveis, aqueles bens que conosco, que adquiridos por cada um de nós, ficarão conosco e nos seguirão. Estes são efetivamente os tesouros escondidos. É o tesouro da aquisição moral, é o tesouro da gentileza, do amor, é o tesouro que nos faz crescer, que nos enobrece. E aí, quando nós estamos num momento de amadurecimento, e aí eu preciso recordar o que Emmanuel nos disse na mensagem inicial. Na mensagem inicial, ele fala de alguém que está na juventude e que vai passando o tempo e leva o dia a dia de uma forma cheia de prazeres mundanos, sem maiores preocupações com o seu crescimento íntimo. Entretanto, chega um momento em que, inevitavelmente, nós precisamos encarar isso, porque falta-nos. Nós sentimos falta disso, a sede nos abate, a necessidade deste alimento nos cobra. E aí nós vamos em busca desse tesouro escondido. E aí este homem da parábola, que somos nós, ele vai e pega tudo o que ele tem, todo o patrimônio que ele possui. Que patrimônio é esse? Será que Jesus falava aqui do patrimônio material, moeda, casas, riquezas, ouro? Jesus falava muito mais. Jesus falava do preconceito.
Jesus falava do egoísmo, falava do orgulho, que são vilões que impedem esse nosso progresso. Mas na medida em que nós conseguimos encontrar este tesouro, que nós identificamos a necessidade de transformação íntima, nós nos desvencilhamos deste patrimônio que não mais nos leva para frente, que não mais nos auxilia, né? Então, nesta parábola, Jesus enfatiza a felicidade e o gozo, a alegria deste homem quando ele encontra este tesouro. É uma alegria tão grande que o faz se transformar e aceitar a aquisição de virtudes. E ele diz assim: deixo para trás tudo aquilo que o homem velho, do que o homem velho se utilizava, mas que agora, para um homem novo, um homem que encontrou este tesouro, o que ele realmente vai desfrutar. Lembremos da lei de amor, de justiça e de caridade. Jesus veio nos ensinar, e nós sabemos que elas estão absolutamente, é uma única lei, porque estão todos conectados. Quem ama é justo, quem é justo é caridoso e também ama. Este tesouro escondido, ele nos leva nesta caminhada para este homem que compreende a lei de amor, de justiça e de caridade, para este homem que efetivamente quer construir dentro de si o homem de bem, que este homem que persegue efetivamente essas virtudes que o Evangelho nos mostra como características de um homem novo, de um homem de bem. E ao invés de ficarmos, muitas vezes, na busca incessante desse patrimônio material, que é importante para todos nós, mas para a nossa sobrevivência, para que nós possamos desfrutar, não para que sejamos escravos dessa busca incessante. Porque a nossa grande meta, o nosso objetivo deve ser a busca, das aquisições espirituais, do tesouro espiritual. E aí pensamos, para que nós estudamos, trabalhamos? Efetivamente, para que nós estamos aqui? Qual o sentido da nossa existência? Certamente, o sentido da nossa existência não deve ser para que nós possamos adquirir um grande patrimônio, riquezas, porque nós já sabemos que quando nós formos chamados para retornar ao mundo espiritual, nada disso nós levaremos. O patrimônio que nos seguirá será este tesouro escondido, este tesouro valiosíssimo. E ele tão valioso que o homem o manteve escondido para cuidar dele, para que ele não ficasse à mercê, para que ele fosse muito bem cuidado, de tão valioso que ele era. E aí a pergunta que ficou: para que a nossa existência, Então eu vou me recorrer da questão 132 do Livro dos Espíritos, para que nós possamos... Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Kardec fez essa pergunta e os espíritos lhe responderam: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Esse é o nosso objetivo. Nós encarnamos e reencarnamos para que nós possamos um dia alcançar a perfeição relativa, que nós possamos compreender o quão é valioso as aquisições espirituais.
E aí, na questão 785, Kardec indaga os espíritos porque ele ficou, mas há muitos obstáculos, né, para que nós possamos alcançar este patrimônio espiritual. Não é fácil, existem obstáculos. E aí ele pergunta, qual o maior obstáculo ao progresso? Porque o progresso, ele está nos colocando para frente. Independentemente de querermos ou não, nós estamos sendo levados para o nosso crescimento. E aí os espíritos dizem que o maior obstáculo ao progresso são o orgulho e o egoísmo. E eles dizem, refiro-me ao progresso moral. Porquanto o intelectual se efetua sempre, o que significa dizer que as nossas aquisições intelectuais nem sempre estão andando ao lado do nosso progresso moral, né? Então, lembremos que o orgulho e o egoísmo, eles são fontes que nos levam a caminhos desastrosos, não nos orientam bem, mas ainda, sendo muito sinceros, nós sabemos que nós ainda temos enfrentado muitas dificuldades para superar essas duas chagas da humanidade, né? Mas observando-nos com sinceridade, olhando para as nossas atitudes, para as nossas posturas, tendo um olhar sincero, nós temos condições de compreender onde estão as nossas falhas, onde estão as nossas dificuldades e trabalhá-las. Porque não pensem que este homem, ele simplesmente estava passeando por nada e encontrou um tesouro do nada. Não. Este homem, para que ele pudesse encontrar este tesouro que estava ali escondido naquelas terras, ele passou por uma longa caminhada. Esta caminhada é uma caminhada que todos nós percorremos, uma caminhada que o nosso Mestre Jesus também percorreu. Uma caminhada que espíritos de alta evolução, de escola, também já passaram, mas que enfrentaram essas adversidades de maneira madura, não como crianças espiritualmente falando, sem um sentido na vida. Este homem que encontrou o tesouro escondido, ele estava em busca da sua melhoria. Quando nós conseguirmos compreender, né, olhar de uma forma mais sincera para os nossos sentimentos e para as nossas necessidades, nós vamos conseguir compreender o que Jesus disse a Pilatos, que seu reino não era deste mundo. E que nós vamos entender que quando Jesus falou da sua realeza, ele não falava de uma realeza de ordem material, de uma realeza terrena, como era muito comum à época, mas ele falava de uma realeza do coração, do sentimento, a instalação efetiva da lei de amor, justiça e caridade no coração dos homens, passo a passo, mas sendo estabelecida. E aí, nós lembramos, por exemplo, a história contada, né, do mancebo rico, né, o mancebo rico, que era um príncipe, um jovem muito rico, um homem belo, que tinha toda a sua juventude para ofertar e gostava muito, como todos os jovens, de estar junto dos seus amigos, de participar de competições que eram competições
usuais à época. Mas este jovem, embora ele possuísse toda a riqueza, muita riqueza, ele tinha um leito de madeiras preciosas onde ele podia ali repousar o seu corpo. Ele podia aproveitar massagens maravilhosas com óleos preciosos. Tinha serviçais, farta alimentação, roupas finas, joias. Ele tinha tudo isso, mas lhe faltava algo. Ele não estava feliz. A felicidade dele, os momentos de alegria eram quando ele desfrutava dessas riquezas de ordem material, quando ele participava dos jogos. Isso o alegrava, é certo, mas isso não o alimentava, porque cessando isso, a tristeza lhe abatia. E ele tinha o coração vazio. E a Amélia Rodrigues, ela nos conta em Primícias do Reino que este jovem, ele encontrou Jesus, né? E ele, como todos que encontraram Jesus, ficou absolutamente encantado com seu olhar, com a sua presença digna, com a autoridade moral que era demonstrada tão somente pela sua presença no ambiente em que ele estava. E Jesus disse a esse jovem, né, que ele precisava, que ele não tinha mais tempo a perder. Jesus disse a ele que o reino dos céus começava naquele momento para ele e que ele não poderia perder mais tempo. E aí o jovem, ele já estava, iam ter algumas competições em Cesareia e ele ia participar dessas competições, já havia preparado, tanto se preparado, treinado, como tinha toda uma preparação em torno disso para que ele participasse. E aí ele pensou, lembrou da competição quando Jesus disse isso. E aí Jesus disse a ele, olha, renuncia a tudo e me segue. Mas é muito representativo quando Jesus fala, renuncia a tudo e me segue. E aí o rapaz falou que não tinha medo de dar tudo que ele tinha, todas as riquezas materiais, as joias, tudo que ele possuía, ele disse que não tinha medo de dar. Mas que o incomodava muito conceder a juventude dele, o tempo dele, né? Porque Jesus disse a ele, olha, dá-me a ti próprio e eu te oferecerei aventura sem limite. Jesus não estava querendo o patrimônio material daquele jovem mancebo, daquele jovem rico, daquele mancebo rico. Jesus não estava buscando isso. Quando Jesus disse, dá-me a ti próprio, ele queria ver aquele rapaz comprometido em encontrar o tesouro escondido, o reino dos céus. E aí o mancebo julgou que era um preço muito alto que Jesus estava pedindo. Era um pesado tributo, que ele podia dar todo o seu patrimônio, os seus bens materiais, mas a fortuna da juventude, isso era muito cara para ele. E ele disse o seguinte, olha, ele lembrou que ele precisava ir para a competição em Cesareia. E ele disse, olha, agora não dá, eu preciso ir para a competição em Cesareia, não posso. Jesus sentou-se e, de certa forma, se entristeceu. Se entristeceu por ver
que aquele jovem rico não estava absolutamente comprometido com o processo de regeneração, em deixar para trás alguns patrimônios que ele julgava mais valioso do que a busca do patrimônio espiritual. E ali ele ficou. E os seus discípulos chegaram e perguntaram para ele: Jesus, por que o Senhor está tão triste, né? E aí ele falou da sua tristeza e de quão difícil era para algumas pessoas alcançarem o reino dos céus. E o jovem foi para as festividades elas começaram, e em uma ali tinham uns jogos, tinham combates de gladiadores, tudo acontecendo, e em um daqueles jogos, uma daquelas competições, o carro, né, a biga que o rapaz estava, com a qual ele estava competindo, ela tombou. E o corpo dele foi lançado. Ele sofreu muitos ferimentos. E no momento em que tudo isso acontecia, ele se recordava, né, desse encontro com Jesus. E ele sentiu suas entranhas abertas, o sangue jorrar, e naquele momento ele, de dor e de desencarne, ele ouviu alguém lhe acolhendo nos braços e dizendo: renuncia a ti mesmo, vem e segue-me. O reino dos céus estava realmente, como Jesus disse, iniciando para aquele mancebo. Naquele momento, o acolhimento de Jesus, como sempre, que havia se entristecido rapidamente, porque sabia que aquele jovem estava apenas adiando a oportunidade de encontrar este tesouro escondido. Mas também nós conhecemos Zaqueu, que a história nos conta que era um homem baixinho, gordinho, e que vivia, de certa forma, marginalizado pelos seus pares, porque era um cobrador de impostos. E ele não era bem visto pelas pessoas que com ele conviviam, porque ele cobrava impostos para os romanos. E Zaqueu, ele era um homem muito rico, possuía uma casa riquíssima, obras de arte, muito ouro, roupas muito valiosas, mas da mesma forma que o mancebo rico, aquilo não lhe satisfazia mais. Chegou um momento em que ele pensou e que o coração dele já não estava mais satisfeito, ele não estava mais feliz. Zaqueu ouviu falar em Jesus. E um certo dia, Jesus estava em Jericó e ele atendeu um cego, Bartimeu. E ali ele curou a cegueira deste homem. E nesta história toda começou a surgir todo um alvoroço, um tumulto. Imagine, disse-me-disse, nossa, o homem foi curado, Bartimeu, a cegueira e toda aquela história, e chegou aos ouvidos de Zaqueu que Jesus estava nas imediações. E Zaqueu, saiu correndo no meio daquela multidão, aquele homem pequeno, esbaforido, porque o seu corpo não era, não lhe permitia correr tanto, mas ele foi porque o desejo dele íntimo
era de encontrar o Rabi. E ele, no meio daquela multidão, tentava ver Jesus de longe, mas ele não conseguia enxergar Jesus. De repente ele viu uma figueira e ele pensou: eu vou subir aqui, porque daqui desta árvore eu vou conseguir ver Jesus. E ele o fez, efetivamente subiu. E de lá ele também ficou falando, porque quando ele viu Jesus, ele se encantou. Ele nunca tinha visto ninguém tão belo, ninguém tão resplandecente, tão vigoroso. E ele começou ali também a gritar junto com a multidão. E Jesus virou e fitou nos olhos de Zaqueu. Quando ele percebeu isso, ele tremeu. E aí ele disse: Zaqueu, desce depressa desta figueira, porque hoje convém que eu pouse na tua casa. Zaqueu ficou completamente sensibilizado com aquilo. Desceu, imagino que deva ter descido com as pernas tremendo daquela árvore, correu para sua casa aos prantos e contou à sua esposa o ocorrido, e ele e ela choraram de alegria, porque iam receber na sua casa Jesus. Aí foi um outro motivo de conversação na cidade. Ora, Jesus vai na casa de Zaqueu, este cobrador de impostos. Mas Jesus foi. E com aquele burburinho, aquela conversa toda, porque Jesus ia ficar na casa de Zaqueu naquela noite. E quando Zaqueu ficou na porta da casa com a família esperando Jesus, e aí Jesus chegou. E Zaqueu, no meio daquela conversa toda que as pessoas estavam falando, ele disse para Jesus: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Entra na minha casa. E Jesus disse para ele: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vejam essa passagem. Quando Zaqueu mostra Zaqueu e a família, porque estava toda a família postada aguardando Jesus. Havia um comprometimento de todo um núcleo familiar com o desprendimento dos bens materiais, com o desprendimento da vaidade, da fortuna, do orgulho, do destaque social, do preconceito. Havia ali um desprendimento de todas essas características do homem velho. E o homem novo, a família nova, disse: se eu fiz mal a alguém, eu quero corrigir. Eu quero ser uma pessoa nova a partir de agora. E aí Jesus chamou ele de filho de Abraão, porque Abraão é um símbolo do desprendimento e do compromisso com Deus. E aí, esta história me parece que representa muito bem este homem que sai em busca desse tesouro escondido, que busca efetivamente essa mudança íntima e que encontra este tesouro e consegue perceber o quão valioso ele é, o quão importante ele é. E para finalizar, eu gostaria de pedir licença a vocês para que nós
nos nutríssemos com um breve diálogo entre Narcisa e André Luiz na obra Os Mensageiros. Este diálogo vocês podem encontrar no capítulo 1, Renovação, em que Narcisa, conversando, ensinando André Luiz, ela diz o seguinte para ele: meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Tem dificuldade? Tem. Vamos enfrentar? E enfrentamos sim. Aí ela prossegue: lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. É o Evangelho de Jesus que é o alimento. Ele é um nutriente para que nós possamos prosseguir. E ela diz a André Luiz: sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal, após o abandono de suas criações caprichosas, mas reconheço que ao lado das rosas do júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo que a encheram por séculos consecutivos. Narcisa gentilmente falou para André Luiz o que serve para nós. Somos homens que estamos na caminhada, ainda há muitos tropeços. Os caminhos que nós estamos deixando de percorrer, eles ainda nos chamam volta e meia. Mas o nutriente, o alimento, para que nós possamos encontrar este tesouro escondido e efetivamente nos desvencilhar de tudo aquilo que nos prendia, que nos levava ao orgulho e ao egoísmo, é um processo nosso, depende da nossa boa vontade sincera. E é o Evangelho, é Jesus, é a reflexão em torno de tudo que Ele nos ensinou. E aí Narcisa completa: encha sua taça nas águas eternas daquele que é o doador divino. Além disso, André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Em períodos como que você atravessa, há mais facilidade para nos desenvolvermos com êxito se soubermos aproveitar as oportunidades. Enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Enquanto nós ficarmos voltando para os caminhos tortuosos pelos quais nós já andamos e que nós já vimos que não vai nos levar ao tesouro escondido, nós vamos continuar sofrendo. Nós vamos continuar sem compreender o que Jesus disse a Pilatos, que o reino dele não é deste mundo. Olhemos e que nós possamos refletir efetivamente em tudo isso que nós estudamos hoje. Levo para mim todas essas reflexões e que todos vocês também possam fazê-las. Porque assim como aquele mancebo rico, no momento de dor, de desventura, foi acolhido, foi trazido ao colo e recebido por Jesus, nós também somos em todos os nossos momentos. Quantas vezes nós somos lançados
no chão da vida, espezinhados, sofridos, arrebatados pela dor, e nem conseguimos perceber o carinho do nosso Mestre. Que nós possamos fazer como este homem da parábola, que nós façamos a nossa caminhada em busca deste tesouro e que nós saibamos nos desvencilhar do homem velho, do preconceito, do desamor, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, de tantas coisas que não nos ajudam. Que Jesus possa nos abençoar e Ele nos abençoa em todos os momentos, mas que nós possamos estar também abertos, que nós possamos nos colocar à disposição para essa mudança, para esse melhoramento. E nós vamos prosseguir com os nossos estudos, né? Na próxima segunda, dia 4, nós teremos a parábola da pérola, que o nosso irmão Trindade vai trazer para todos nós aqui como uma reflexão especial da semana. Que Jesus abençoe a todos nós e que nós possamos continuar refletindo sobre essa jornada belíssima que nós temos e o amparo que nós estamos recebendo sempre. Que assim seja.